A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Creia de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia no Senhor Jesus, creia que Ele estava no nosso meio, como homem, carne pecaminosa, o Filho do Deus vivo. Ele estava no nosso meio, como homem e carne pecaminosa, sujeito a pecar, sujeito a errar. Mas Ele não errou, Ele não pecou. Ele foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou. Bendito seja Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2, no versículo 8. Ouve atentamente e creia que o nosso Senhor Jesus, Ele morreu cravado na cruz. O sangue dele foi derramado para a remissão de todos os nossos pecados. Creia que Ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. E como Ele falou que ao terceiro dia ressuscitaria, Ele foi morto e sepultado na sexta-feira. E quando foi no domingo, à madrugada, a mão do Todo-Poderoso Deus ressuscitou dentre os mortos e apareceu a muitos na terra. E voltou para o Pai, está sentado à destra do Pai, vivo eternamente. Creia no que o Espírito Santo prega às igrejas. Creia de todo o teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso, Pai querido, bendito seja o teu santo nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossas iniquidades, nossas transgressões, nossos delitos. Perdoa todos os nossos pecados, Pai. Que o sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário santifica o nosso ser, o nosso interior, perdoando todos os nossos pecados, nos lavando e nos santificando, nos dando vestes alvas, brancas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E que assim o nome de cada um de nós esteja inscrito no livro da vida. E que o teu nome seja glorificado. Oh Pai, faz as tuas maravilhas ainda hoje na vida dessa pessoa. Essa pessoa que precisa e necessita de um milagre urgente. Visita essa pessoa, Pai, com um milagre, com a resposta do Senhor, com a bênção do Senhor sobre a vida dela. Estende a tua gloriosa e poderosa mão, Senhor, abençoando poderosamente. Eu creio no milagre, eu creio na vitória. É a resposta do Senhor. Responde essa oração, Pai, com uma vitória, com um milagre. E que essa pessoa, ela creia, ela confia, que ela possa tomar posse, em nome do Senhor Jesus, crendo de todo o coração. E que seja ligado na terra e no céu. Restaura essa família, restaura essa casa, restaura casamentos, restaura a vida financeira, a vida espiritual, restaura a saúde dessa pessoa, restaura os caminhos dessa pessoa, Pai. Faz o teu nome ser glorificado. E a paz do Senhor reina no coração de cada um de nós, hoje e todo sempre. Amém? Graças a Deus. Que assim seja. Toma posse de todo o teu coração e principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de João, João capítulo 20, a partir do versículo 19. O Senhor Jesus, Ele estava no nosso meio, como carne pecaminosa, um homem. E Ele sofreu, padeceu em nosso lugar. Ele se entregou. E Ele foi preso, julgado e condenado, pena de morte. Morreu cravado na cruz. O sangue dele foi derramado. Foi tirado da cruz e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitado pela mão poderosa de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouve atentamente. E como a Bíblia diz, Ele apareceu a muitos. João capítulo 20, a partir do versículo 19. Jesus aparece aos discípulos. Observa bem, Ele já tinha aparecido
ele já tinha se manifestado a Maria Madalena e outras mulheres que com ela estavam. Elas foram no túmulo na madrugada do domingo. Chegando lá, a pedra já estava removida e o corpo do Senhor Jesus não estava no túmulo, porque ele tinha ressuscitado. E ele se manifestou a ela e às outras. E aqui a Bíblia está falando, Jesus aparece aos discípulos. Observa bem e creia de todo o teu coração. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, que é no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. Toma posse, creia em nome do Senhor Jesus. E observa que os discípulos estavam naquela casa e estavam com portas trancadas. Não só fechadas, mas trancadas. E o Senhor Jesus entrou naquela casa sem abrir as portas. Ele se manifestou aos seus discípulos, aparecendo ali no meio deles. E cumprimentou eles: a paz estejam convosco. Aonde existe medo, aonde o medo reina, não existe paz. E aonde a paz reina, não existe medo. Então, aonde os discípulos estavam naquela casa, não tinha paz, porque o medo estava reinando. Eles estavam com medo dos judeus. Mas os judeus não são um povo de Deus? Sim. Mas aqueles que não tinham crido no Senhor Jesus, eles estavam com medo, os discípulos do Senhor Jesus, com medo dos judeus que não tinham crido no Senhor Jesus, com medo das ameaças, com medo de morrer na mão dos judeus, de ser preso e mortos. E eles estavam dentro daquela casa com as portas fechadas, trancadas, e o Senhor Jesus entrou sem abrir as portas. Observa bem, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20, o Senhor Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aqui ele entrou sem bater na porta ou nas portas e sem abrir as portas. Observa bem, observa bem. Lá em Apocalipse ele está falando do coração. Aqui ele entrou sem abrir as portas, fisicamente falando. O Senhor Jesus, ele tem poder para infinitamente mais do que isso. E ele se manifestou no meio dos discípulos e cumprimentou, dando a paz dele aos discípulos. Paz sejam convosco. Paz seja convosco. Imagina, Jesus viu eles com medo e Jesus quis que a paz dele repousava sobre eles, porque os discípulos pensavam com eles que o Senhor Jesus estava morto, que aquele que eles criam que era o Salvador tinha morrido e estava morto. Eles esqueceram que o Senhor Jesus falou que ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Eles esqueceram da palavra. Não esquece da palavra, não. Creia na palavra, confia na palavra, para tu ter paz todo sempre. A paz, ela é da mesma família da fé. A paz é da mesma família do crer, do confiar, da esperança, da perseverança. A paz, ela é da mesma família do obedecer, da obediência. Ela é da família de Deus, do Senhor Jesus. A paz. Quem tem a paz, a fé se manifesta, porque o medo não reina aonde tem a paz do Senhor Jesus. Quem recebe a paz, o medo não reina. Então recebe a paz do Senhor Jesus dentro do teu coração. Aqueles discípulos estavam sem paz e por isso eles estavam com medo dos homens, com medo dos judeus.
Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando. O Senhor Jesus mostrou o poder dele entrando naquele lugar, naquela casa, sem abrir as portas. As portas estavam trancadas. E o Senhor Jesus entrou ali e cumprimentou com a paz seja convosco. Louvado seja Deus. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eles se alegraram. O Senhor Jesus, ele fez isso, mostrando as mãos dele e o lado dele, porque ele sabia que um dos discípulos ia duvidar, queria colocar o dedo ali no lugar onde os pregos entraram nas mãos, queria pôr a mão no lugar onde o soldado furou com a lança. O Senhor Jesus, ele sabe de todas as coisas. Não estavam todos os discípulos ali. E o Senhor Jesus, sabendo de tudo, o Senhor Jesus já mostrou as mãos dele furadas e o lado dele, aonde o soldado furou com a lança, para ver se o Senhor Jesus estava morto. Dos dois malfeitores foram quebradas as pernas, mas o Senhor Jesus, para cumprir a palavra que nenhum osso dele seria quebrado, o soldado furou o lado dele, saiu água e sangue, e foi ali testificado que ele estava morto. Louvado seja o Senhor. Ouve atentamente a palavra de Deus. Ouve atentamente. O Senhor Jesus sabe de tudo. E aqui no versículo 21 está escrito: disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Ele falou outra vez, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor Jesus falou duas vezes, outra vez aqui ele falou: paz seja convosco, ou seja, ele tem pressa de dar a paz dele ao homem e à mulher, porque ele mesmo sabe que o medo atrapalha o agir de Deus, porque é necessário que a pessoa fique em paz, para a fé da pessoa se manifestar. A pessoa que tem medo, a fé não exalta, não reage, não toma aquela atitude que a fé toma, porque falta a paz. Mas quando a pessoa recebe a paz do Senhor Jesus, a fé é alimentada. E por isso Jesus cumprimentou eles com a paz. A paz seja convosco. Ouve atentamente. Ouve atentamente. E ele falou mais, versículo 21, que assim como Deus, o Pai dele, enviou ele também estava enviando os discípulos, e ele envia os discípulos. O Senhor Jesus, ele foi enviado numa missão, enviado por Deus. Assim também ele aqui está enviando os seus discípulos numa missão. Pregai o meu evangelho, prega a minha palavra, fazei discípulos, cura os enfermos, ressuscita mortos, perdoa pecados, e aqueles que não crê, os pecados ficam na pessoa. Jesus aqui estava falando para os seus discípulos e está falando hoje: eu envio-vos como o meu Pai me enviou. E ele envia com poder e autoridade para fazer a obra dele, as maravilhas dele, o Senhor Jesus. Aí no versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus falando isso, o Senhor Jesus, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. E ali, aquele lugar foi cheio do Espírito Santo. As pessoas que estavam ali, os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, poder, autoridade. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aí no versículo 23, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Olha só, se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Ou seja, ele deu poder, autoridade para perdoar pecados. E se a pessoa, ela não crê, se a pessoa não crê, se a pessoa bater de frente, se a pessoa dá amarrada, dá coice, os pecados daquela pessoa continuam nela.
o Senhor Jesus deu e está dando poder e autoridade para o homem, para todo discípulo, dá poder e autoridade para perdoar pecados e para reter. E também para os pecados daquela pessoa permanecer a pessoa, porque a pessoa não creu, a pessoa não confiou, a pessoa bateu de frente. Porque Jesus tinha esse poder para perdoar pecados e para fazer os pecados continuar na pessoa. Porque a pessoa não creu, a pessoa bateu de frente com ele. Ouve atentamente. As pessoas pensam que Deus é só amor. As pessoas pensam que Deus é bom, somente amor. Deus, ele é justiça, Deus, ele é fogo consumidor. Deus, ele não é só amor. Ele não é só bondade, não. Deus, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando. Creia de todo o teu coração, confia. E quando ele mostrou as mãos dele e o lado dele, era porque esse aqui, Tomé, não estava lá com eles. A incredulidade de Tomé. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Tomé respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé falou isso. O Senhor Jesus tinha falado antes disso acontecer. Porque o Senhor Jesus conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Antes das coisas acontecer, o Senhor Jesus já tem conhecimento de todas elas. E aqui no versículo 26 está escrito: Jesus aparece novamente aos discípulos. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, olha novamente, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Novamente, o Senhor Jesus cumprimentou eles com a paz. Paz seja convosco. Como isso é maravilhoso. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. O Senhor Jesus chamou a atenção de Tomé. E aqui ele falou no plural. Ele falou e está falando: não sejas incrédulo, mas crente. Ou seja, creia no Senhor Jesus, creia que Ele estava no nosso meio como homem, carne pecaminosa. Creia que Ele era homem no nosso meio. Creia que Ele se entregou, creia que Ele foi julgado e condenado pena de morte. E que Ele foi morto, crucificado na cruz. Creia de todo o teu coração. Creia em nome de Jesus. Que Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitado pela mão poderosa de Deus. E que Ele apareceu a muitos. E que Ele está assentado hoje à destra do Pai, vivo eternamente, e que Ele vai vir buscar a igreja, Ele vai descer do céu sobre a nuvem. Creia que Ele vai chamar: vinde bendito do meu Pai. E os benditos do meu Pai vão ser levados pelo Espírito Santo para ter o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Creia de todo o teu coração na salvação, na vida eterna, por intermédio do Senhor Jesus. A salvação só pode estar no Senhor Jesus. Ninguém acha a salvação fora do Senhor Jesus. Nem em Deus não acha a salvação. Nem no Espírito Santo não acha a salvação. Embora os três é um só. Mas a salvação é exclusiva do Senhor Jesus. Está no Senhor Jesus, com o Senhor Jesus. Quem recebe o Senhor Jesus e confessa Ele de todo o coração, esse homem, esta mulher, apodera da vida eterna, da salvação, apodera do reino do céu, da morada dos salvos, da Nova Jerusalém. Ouve, creia no que o Espírito Santo de Deus está pregando. A salvação só pode ser achada no Senhor Jesus. Creia, sem o Senhor Jesus não existe salvação, não existe vida eterna.
A vida eterna é o Senhor Jesus. A salvação é o Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração. O Senhor Jesus falou e está falando: não sejas incrédulos, mas crente. Creia no Senhor Jesus. Creia e obedece. Creia e obedece. Porque crê, até o diabo creia, mas ele não tem capacidade para obedecer a palavra de Deus. Mas você que está ouvindo a palavra de Deus, você é capacitado pelo Espírito Santo para obedecer a palavra de Deus e colocar em prática, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele te capacita e ele te ajuda a obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Creia de todo o teu coração. Tomé, naquele momento, ele tremeu na base. Ele tremeu na base, porque o Senhor Jesus chamou a atenção dele. No versículo 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Observa o que o Senhor Jesus falou para Tomé. Falou para todos e está falando para todos. Creia de todo o teu coração. Bem-aventurados são os que não viram e creram. É a fé. Não é preciso você ver para você crer. Você tem que crer para você ver. Se você crer, você vai ver. Ninguém de nós hoje viu Jesus face a face. Mas se essa pessoa crer, ficar na palavra, praticar a palavra, confessar Jesus, essa pessoa vai ver Jesus face a face. Quem crê, verás. Creia de todo o teu coração. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu creio e eu vou estar com ele face a face. Em nome do Senhor Jesus, creia de todo o teu coração e toma posse desta palavra. Essa palavra maravilhosa. O Senhor Jesus, ele é o nosso Senhor. É ele que nos dá paz, é ele que nos dá alegria, vida. A paz, a vida eterna está no Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração e toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra e compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Compartilhe essa palavra. E você que não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Se inscreva em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Está soprando o vento aqui, muito. Está balançando bastante a câmera, você está percebendo. Louvado seja Deus. Mas tudo é para a honra, tudo é para a glória de Deus. Eu posso sentir a presença de Deus aqui, neste lugar, neste momento. E que você também possa sentir aonde você está neste momento. A paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Tenha paz no teu coração, para tu sentir a presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva aonde você estiver. Te dá força, coragem, ânimo, paz, em nome do Senhor Jesus. Te dê vitória, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Graças a Deus. Recebe o consolo do Espírito Santo. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus.